Olá, sejam bem-vindos. Estamos falando de conceitos de moral. Vamos falar hoje sobre a lei, porque é muito interessante entender em profundidade esses detalhes. Então, após termos falado do fim último do homem, devemos tratar da lei, regra extrínseca dos atos humanos. Estes serão bons ou maus, conforme estejam ou não conformes à lei moral. Isto é, conformes em dependência da lei natural e das leis positivas que a explicam e a determinam, ao plano que Deus estabeleceu em sua sabedoria para conduzir todas as coisas a seu fim. A lei em geral. São Tomás define a lei dizendo que é uma ordenação da razão promulgada para o bem comum por aquele que dirige a comunidade. Então, primeiro, a lei é uma ordenação da razão, no sentido de que se apoia em considerações que a justificam. É, pois, o contrário de uma ordem arbitrária baseada no simples capricho. 2. A lei tem por fim o bem comum e não tal ou qual bem particular. A lei obriga cada indivíduo, mas se dirige a todos, tendo em vista o bem comum de todos. Este bem comum de todos é sempre e necessariamente direta ou indiretamente o próprio Deus, fim último do universo. Terceiro, a lei deve ser promulgada, sem o que não poderia obrigar, porque se dirige, antes de tudo, à inteligência e não pode ser obedecida se não for suficientemente conhecida. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, no inciso 2, por exemplo, ela diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Quatro, a lei é sustentada por aquele que dirige a comunidade, quer dizer, por aquele a quem compete ordenar para o bem comum. Deus de início e depois todos os que exercem seu nome, a autoridade que não pertence senão à lei. E aí vamos falar agora sobre a lei eterna. Definição. Toda ordem tem seu princípio em Deus, Criador e soberano Senhor de todas as coisas. A lei eterna não é nada mais do que a própria ordem do universo, enquanto se impõe a cada criatura para a obtenção de seu fim último. Em outras palavras, ela é, diz São Tomás, o plano de governo de todas as coisas, tal como existe na inteligência divina. E aí temos que falar da existência da lei eterna. Que esta lei existe é o que ressalta com evidência da consideração dos atributos divinos. Deus não pode dirigir as criaturas para seu fim último, a não ser segundo um plano, e um plano conforme a razão. A criação não é obra de uma força cega, mas de uma vontade infinitamente sábia, que age em conformidade com a ordem estabelecida pela inteligência divina. E como conhecemos a lei eterna? Não podemos conhecê-la tal como existe na mente divina. Nós a conhecemos enquanto se acha impressa por Deus em nossa razão,
sob a forma dos princípios universais que regulam a conduta moral. Então, é bem aquilo que a gente sempre fala. Se um homem é um ser racional, se ele ganhou de Deus esta razão, ele deve fazer uso desta razão. Vamos falar sobre a lei natural, começando pela definição. A lei natural é a lei que o homem conhece pela luz natural de sua razão, enquanto implícita na natureza das coisas. É uma participação da lei eterna na criatura racional, uma impressão em nós da luz divina, pela qual podemos discernir o bem e o mal. E quanto à existência? E aí, é claro, chegando nesse ponto, temos que falar do testemunho da consciência, porque a consciência testemunha altamente a existência da lei natural. A inteligência não pode deixar de pronunciar certos juízos, como também não pode deixar de considerá-los evidentes, qualquer que seja a oposição que eles possam encontrar da parte de nossas paixões e de nossos preconceitos. É necessário fazer o bem e evitar o mal. Esse é o primeiro princípio da moralidade. É necessário dizer a verdade, respeitar o bem do próximo, ser fiel às suas promessas, etc. Todos estes juízos nos são dados como exprimindo obrigações morais, às quais não podemos fugir sem incorrer na censura de nossa consciência. É este conjunto de juízos práticos universais que se chama lei natural ou direito natural. E temos as objeções a isso dos positivistas. Os positivistas modernos, eles pretenderam destruir a noção de uma lei natural ou de um direito natural, observando que o bem e o mal resultam unicamente das influências sociais, educação, leis, costumes, etc. E também que práticas consideradas hoje como más foram outrora tidas como boas e legítimas. Temos aí a poligamia, sacrifícios humanos, assassinos de pais envelhecidos. Mas esses argumentos não procedem. Há atos que reconhecemos como bons ou maus em si mesmos e por si mesmos, independentemente da lei humana, como dizer a verdade, ser fiel à palavra dada, amar a seus pais. Por outro lado, se nós nos reconhecemos obrigados a obedecer às leis humanas e aos preceitos morais transmitidos por nossos educadores, é em virtude de uma lei natural que nos ensina que é bom obedecer àqueles que estão investidos de uma autoridade legítima. Então, os fatos invocados pelos positivistas estão longe de provar que não há lei natural. Eles constituem ou falsas aplicações da lei natural, por exemplo, os selvagens que matam seus pais quando esses envelhecem, eles pensam manifestar de seu amor filial livrando-os das desventuras da velhice. Ou então esses fatos dizem respeito apenas a aspectos secundários da lei natural. É o caso da poligamia, que não é absolutamente contrário aos fins primordiais do casamento. Natureza. Resulta do que dissemos que a lei natural possui. A.
a imutabilidade intrínseca. Quer dizer, a lei natural é imutável em si mesma, e seus primeiros princípios não podem desaparecer da consciência. A natureza humana, regida por esta lei, não muda, muito menos a razão divina de onde procede esta lei. É necessário admitir a possibilidade e a realidade de certo progresso do direito natural, no sentido de que, pelo avanço da civilização, pelo desenvolvimento, extensão de saber, produz-se pouco a pouco um aperfeiçoamento das exigências da lei natural. Vê-se, além disso, que este progresso diz respeito apenas às aplicações mais ou menos remotas dos princípios gerais do direito natural. E B, temos a imutabilidade extrínseca. A lei natural é também imutável extrinsecamente, no sentido de que é ilícito tanto abrogá-la, transgredi-la mesmo parcialmente, ou dispensá-la, ao menos em suas prescrições fundamentais. Quanto é impossível à criatura humana renunciar no todo, ou em parte, à sua natureza. O primeiro princípio da lei natural, este princípio que governa, enquanto primeiro princípio, toda a vida moral, é o seguinte: é necessário fazer o bem e evitar o mal. E aí temos que colocar a evidência do primeiro princípio, porque o primeiro princípio da ordem prática, como o primeiro princípio da ordem especulativa, que é o princípio de identidade, o que é, já vimos, exprime uma evidência absoluta e absolutamente primeira, à luz da qual se desenrola toda a vida moral, como toda a ciência se constrói sob a luz do princípio de identidade e da contradição. E temos a origem do primeiro princípio. Então, como primeiro princípio da ordem especulativa, o primeiro princípio da ordem prática é apreendido no ser por uma intuição imediata, do mesmo modo como a inteligência apreende imediatamente, no ser objetivo que se oferece a ela, a lei universal do ser, que é a de ser conforme a si mesmo. Assim também ela apreende imediatamente, no ser que se apresenta como termo de nossas tendências, quer dizer, como bem, a lei universal do bem, que há de ser querido e possuído, enquanto o mal aparece como que contraria nossas tendências e compromete nossa perfeição, devendo, portanto, ser evitado. Então, estas noções de bem e de mal são, pois, absolutamente primitivas, como a intuição do ser, embora sejam submetidas, como desenvolvimento da razão, a uma explicitação e uma precisão progressivas. Então, temos que falar também sobre os preceitos da lei natural. A lei natural compreende, como primeiro princípio, algumas aplicações muito gerais deste primeiro princípio. São as seguintes: A. Enquanto ser vivo, o homem deve respeitar o ser que recebeu de Deus, o que o obriga a zelar pela manutenção de sua vida e de sua saúde, e lhe proíbe de matar-se a si próprio. B. Enquanto ser racional, o homem deve conduzir-se como uma pessoa, quer dizer, desenvolver sua razão pela busca do verdadeiro, sua liberdade pelo domínio de suas paixões e sua vida moral. Normalmente, as pessoas fazem isso pela religião. C. Enquanto membro de uma espécie,
O homem deve poder contribuir pelo casamento, se tal é a sua vocação, pela procriação e educação das crianças, à conservação da espécie humana. D. Enquanto ser social, o homem deve obedecer às autoridades encarregadas de assegurar o bem comum da sociedade. E aí chegamos, então, na lei positiva, natureza dela. A lei natural deve se acrescentar às leis positivas, divinas e humanas, para explicá-las e determinar-lhes as diversas aplicações. De fato, a lei natural se estende a todos os atos humanos, mas seus preceitos, sendo muito gerais, se ressentem da falta de determinação. Então, esta insuficiência se faz sentir especialmente na sociedade que não pode viver e prosperar a não ser por meio de prescrições numerosas e precisas. Daí a necessidade das leis positivas. A lei positiva é, então, uma ordenação da razão, decorrente da livre vontade do legislador, e que se acrescenta à lei natural para determinar as aplicações. E aí temos que dividir. A lei positiva pode ser, o pessoal entende que pode ser, primeiro, divina, que é aquela ensinada pela revelação e estudada pela teologia moral, e humana, que é o conjunto das leis civis contidas nos códigos. Temos aí que falar das condições de legitimidade. Para ser legítimo, não basta que a lei positiva exprima a vontade do chefe ou a do maior número. A lei positiva deve, de início, primeiro, ser conforme à lei natural e não violá-la em nada. Então, é necessário, em todo caso, que todas as decisões do poder civil possam ser justificadas por alguma lei natural. Então, isso aqui vai ser interessante no treinamento, porque ele parte das suas leis, partem sempre da lei natural. B. Ser ordenado ao bem comum da sociedade e não ao bem particular de um indivíduo, de um grupo ou de um partido. Então, cumpre frisar aí que o bem comum não é a soma dos interesses particulares, mas o bem da sociedade como tal. Porém, como é a sociedade feita para assegurar a perfeição da pessoa humana, esta se beneficia sempre, de algum modo, do bem comum, ainda quando lhe deva sacrificar seus interesses individuais imediatos. E não exceder o poder do legislador e não ordenar senão o que é executável. Então, isso é interessante. Estava conversando ainda há pouco com alguns de vocês sobre aquela cobrança que muitas vezes se faz, tipo na avaliação de um catar. Isso deve ser possível a nível humano que a pessoa execute o catar dentro dos padrões que você espera, porque está havendo aí uma arbitragem teológica. Busca-se uma perfeição que extrapola a nossa condição normal. Mas por que é interessante isso? Eu vou recordar a vocês, tive 2 alunos que estavam no nível excelente, e o deles já era faixa marrom, já ia se formar, manejava Santiago, manejava Kamá, manejava Naginata, uma série de armas, e ele entrou numa certa igreja, e depois de um certo tempo ele passou o uniforme, as armas para o pessoal todinho, mudou de profissão e mudou completamente a vida dele. Nós, na academia, não incentivamos ninguém a ficar cheirando, fumando, matando, roubando, furtando, nada parecido. Pelo contrário, nós procuramos, por essa lei natural, fazer aquilo que é instintivamente positivo para todas as pessoas. Então, é interessante, porque, de repente, uma pessoa dessas
pode chegar em você para trocar ideia. Pode acontecer. E aí ele vai falar, o que você acha? Estão falando que eu não devo fazer isso, para daquilo e tal. Então, eu sugeriria que nunca dirigíssemos a pessoa nem para a direita, nem para a esquerda, o que não é ficar em cima do muro. É dar-lhe opções para que ela decida o que ela quer fazer, porque ela já sabe o que ela quer fazer. Conhecendo um pouco desses conceitos, você pode analisar o que é que a pessoa está entendendo, o que ela espera, e você poder jogar dentro, de fato, de um aspecto moral, as ideias relevantes que a gente pode considerar como conceitos universais, dentro de uma lei divina, dentro de uma lei natural e dentro de uma lei positiva. Então, por exemplo, vocês vão ter que aprender um pouquinho de lei positiva, o que é que caracteriza a legítima defesa. Você se defendeu, deu 3 tiros na testa do sujeito. Isso não é legítima defesa. Então, nós temos limites. A gente tem que saber isso também. Então, existem 3 tipos de lei importantes para nós, que é a lei divina. Para muitas pessoas, isso norteia a vida dela. Então, nós temos que conhecer disso. A lei natural, aquela de todo ser, independente de pensar no ser divino. E a lei positiva. Tá bem, pessoal? Então, amanhã alguém vai falar assim, você está portando arma branca. E onde é na legislação nacional que tem a definição de arma branca? Então, nós temos que ter alguns conceitos assim, também judiciais. Muito feliz pela participação de todos, vida longa e próspera, paciência e perseverança. Todos. Graças a Deus. Todos.